Olá! Hoje falaremos sobre Evangelho no Lar. Essa prática que é muito difundida no meio espírita, hoje vamos entender como ela surgiu, como e por que fazer o Evangelho no Lar. E para entendermos isso, vamos fazer a leitura do livro Jesus no Lar, que é um livro que foi trazido pelo espírito Neil Lúcio através da psicografia de Chico Xavier. E lá no primeiro capítulo, nós vamos encontrar o seguinte, o culto cristão no lar. Ele diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distantes? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. A fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito bem, então, após essa leitura, nós podemos identificar que, embora Jesus ele sempre fazia as suas explanações nos templos e nas sinagogas, ele também sempre tinha a oportunidade de levar o evangelho fora do templo, convidando as pessoas a se conectar com a espiritualidade também no seu dia a dia. Se nós lembrarmos da lei mosaica, os judeus tinham por costume todos os sábados ir ao templo. Eles trabalhavam a semana inteira e aos sábados se dedicavam à sua espiritualidade.
Mas Jesus, em diversas partes do Evangelho, nós vamos observar que, por exemplo, lá no Sermão do Monte, ele faz uma palestra evangélica ao ar livre. Quando ele vai até a casa de Zaqueu, por exemplo, e vai jantar lá na casa de Zaqueu, ele também vai falar do Evangelho. Então, com as informações que nós trazemos, principalmente aqui através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver que Jesus, ele nos convida a nos conectarmos com o Pai, com Deus, também no nosso dia a dia, também dentro do nosso lar. De acordo com a doutrina espírita, nós emitimos pensamentos positivos e negativos, né? E esses pensamentos geram energia. Então imagina o seguinte, se nós, durante a maior parte do tempo, emitirmos bons pensamentos, a energia do nosso ambiente ela vai ficar povoada de boas energias. E com isso nós vamos atrair a presença dos bons espíritos. Ao contrário, se cultivarmos um mau pensamento, nós vamos atrair a presença dos maus espíritos. Então, a prática do Evangelho no lar, nós vamos ver que inicia-se com Jesus e ele traz essa recomendação para que nós façamos. Ela tem duas frentes. A primeira frente é fazer uma limpeza energética no nosso ambiente, no nosso lar. Então, quando nós nos propomos a conversa edificante, a falar de coisas que nós vamos nos tornar pessoas melhores, então a tendência das energias do ambiente elas ficarem positivas e com isso favorecer também a presença dos bons espíritos. Ao passo que se nós, na maior parte do tempo, estamos falando, trazemos somente as discussões, os maus pensamentos, a raiva, o ódio, cultivamos na nossa casa mental, o nosso ambiente vai ficar todo poluído. Então a primeira frente do Evangelho é essa faxina, essa limpeza espiritual da nossa casa. Porém, quero usar aqui o exemplo da dona de casa. O que acontece quando nós limpamos a casa, mas deixamos as portas e as janelas abertas? Vai acontecer que vai sujar tudo de novo, vai entrar poeira. Então, geralmente, a gente tem que fechar, né, as portas e as janelas. Abrir só de vez em quando, né? Da mesma forma, é a nossa casa mental. Da mesma forma, é a nossa casa do ponto de vista espiritual. Nós nos preocupamos em limpar a nossa casa, deixar tudo limpinho, cheirosinho. Então agora nós temos que ter essa preocupação também do lado espiritual. E começando com o Evangelho no lar, como nós vimos aqui na história, onde Jesus ele estava na casa de Simão Pedro e ele observou que a conversa entre as pessoas não estava sendo edificante. Então, aí vem Jesus propondo uma mudança de hábito, né? E essa mudança é que nós precisamos implantar em nossas casas. Pois é como diz Jesus aqui no texto, para que nós tenhamos uma sociedade que viva em paz, em harmonia, como que a gente vai querer fazer isso sem que no nosso lar, na nossa casa, a gente não tem paz e harmonia? Então nós precisamos criar o hábito de cultivar a espiritualidade também fora do templo. Ao invés de irmos uma vez por semana ao templo, ouvir a palestra espírita, ouvir a pregação do padre, do pastor, né? E aí depois do restante da semana nós não mudarmos os nossos hábitos, de nada vai adiantar ir uma vez por semana no templo. Então nós precisamos começar a cultivar o hábito da leitura, da reflexão, dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Claro que para que nós possamos criar esse hábito, ele não nasce da noite para o dia. E é por isso que nós precisamos começar a praticar. Então, o que nós vamos fazer? Como que a doutrina espírita recomenda a prática do Evangelho no lar?
vamos escolher um dia na semana com horário fixo. E nesse dia da semana vamos convidar, assim como Jesus fez, os familiares da casa, para que possamos ao redor da mesa ou na sala, mas que possamos nos reunir em família para falarmos e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos começar com uma vez por semana. A gente dedica tanto tempo para fazer outras coisas que não nos edificam. Então, dedicar aí 15, 20 minutos para falar do Evangelho de Jesus, no começo é difícil, mas precisamos criar esse hábito, certo? Então, como que nós podemos fazer o Evangelho no lar? Nós vamos, então, nos reunir uma vez por semana, vamos convidar os nossos familiares e vamos iniciar. Aqueles que quiserem podem colocar um jarro de água. Não é obrigatório, mas pode colocar. Tá? E ali, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar com uma prece a Deus e pedir que os seres de luz, se você que está me assistindo não é espírita, evangélico ou é de alguma outra religião, peça a Deus, peça aos anjos que entrem em sua casa neste momento. Tá? E aí, através dessa prece simples que é feita com o coração, que nós chamamos de prece inicial, terminada ela, nós vamos ler uma passagem do Evangelho que está contida no Novo Testamento. Para quem é espírita, pode também usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí, a partir da leitura desse trecho do Evangelho, nós vamos, entre os familiares, fazer o comentário daquilo que entendemos. Isso é bastante interessante porque, como estamos fazendo um estudo em grupo, um pequeno estudo, cada um tem uma opinião sobre o assunto. E cada um poderá dar a sua contribuição. Então, depois que cada um falou, nós vamos refletir, enquanto as pessoas vão falando, nós vamos refletindo sobre os pontos de vista, sobre a forma que podemos aplicar aquele ensinamento de Jesus nas nossas vidas. E aí, em seguida, nós vamos fazer juntos as vibrações. E o que são as vibrações? É aquela prece onde nós pedimos a Deus, a espiritualidade maior, que derrame sobre a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, para a humanidade, energias benditas, energias abençoadas de saúde, de paz, de tranquilidade. Então, feitas as vibrações, nós vamos fazer uma prece final, e essa prece final, ela é uma prece de agradecimento. Agradecimento a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos caminhando, mesmo que por vezes essa caminhada ela seja difícil, tenha muitos obstáculos. Então, depois que fizermos a prece final, o Evangelho está encerrado. Todo esse roteiro não deve durar mais do que 15, 20 minutos. Tá? Então é uma prática bem tranquila, uma prática pequena, no sentido de que não vai nos tornar muito tempo, mas são 10, 15 minutos que nós paramos do nosso dia para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que vai fazer toda a diferença. Por quê? Lembra que eu disse que o Evangelho no lar ele tem duas frentes? A primeira é fazer a limpeza do ambiente, certo? A segunda frente é que através da reflexão dos ensinamentos de Jesus, nós vamos mudar a nossa forma de ver o mundo. E mudando a nossa forma de ver o mundo, nós vamos mudar nossos hábitos, as nossas ações, os nossos pensamentos. E mudando os nossos pensamentos, nós não vamos mais sujar energeticamente o nosso ambiente. É aquilo que Chico Xavier nos fala sobre a casa limpa. Chico dizia o seguinte: a casa limpa não é a que mais se suja. Não é a que mais se limpa, mas sim a que menos se suja. Então, se nós queremos ter harmonia, nós precisamos buscar não sujar tanto a nossa casa energética, do ponto de vista energético.
Então, temos que preservar a limpeza. Né? Não é gostoso quando a gente limpa a nossa casa fisicamente e tá tudo limpinho, tudo perfumado? A gente chega em casa, tá aquele cheirinho de limpeza. É gostoso, não é? Então, da mesma forma, do ponto de vista espiritual. Se nós cultivarmos essa limpeza espiritual, mudando os nossos pensamentos, os nossos hábitos, vai ser gostoso também. Então, nós precisamos começar a exercitar isso. E exercitando, nós vamos ter sempre a assistência dos bons espíritos, independente da nossa religião. Porque os espíritos não têm religião, eles trabalham de forma anônima no plano espiritual. Tá? É que nós, ainda na nossa ignorância, nós segmentamos, né, as religiões e tudo mais. Mas, na verdade, os espíritos eles não têm religião. Eles aproximam-se daqueles que têm bom coração, de acordo com a sua sintonia espiritual. Então nós precisamos, através da prática do Evangelho no lar, fazer essa transformação. Porque muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas esquecemos que a primeira mudança ela tem que acontecer dentro de casa. É ali no nosso lar onde nós vamos ter a oportunidade de estar em contato com espíritos, ou seja, com os nossos familiares, eles são espíritos também encarnados, como nós, que tivemos muitas vezes diferenças em outras vidas, ou seja, muitas vezes fomos inimigos no passado e hoje estamos juntos para ajustarmos as nossas diferenças. Então temos que aprender a conviver uns com os outros. E essa convivência, claro, não é fácil, mas podemos e temos que fazer o exercício. Esse exercício não tem jeito. Ele começa com a mudança de hábitos. Nós podemos perceber que quando vamos iniciar o Evangelho no lar, ou quando vamos adotar esse hábito, muitas vezes vamos encontrar dificuldades para fazer. Né? Às vezes é uma visita que chega inesperada, às vezes é a falta de vontade de fazer o Evangelho, porque nós sabemos que do lado espiritual ainda existem aqueles irmãos que não querem que nós mudemos a nossa sintonia espiritual, então eles ficam nos intuindo, nos inspirando para que não façamos. Então nós temos que forçar a natureza. Vamos fazer o Evangelho, vamos adiante. É assim que nós conseguiremos mudar a nossa sintonia espiritual, ter paz e tranquilidade. Se nós não fizermos os exercícios, como por exemplo o Evangelho no lar, vai ficar difícil. Por quê? Nós, a maioria do tempo, como disse anteriormente, nós gastamos muito tempo com coisas não edificantes, com conversas que não edificam, ouvindo músicas que não edificam, assistindo a programas de televisão que não edificam. Isso não quer dizer que não podemos ouvir música, não podemos assistir, não podemos conversar. O que nós precisamos é fazer uma avaliação daquilo que estamos absorvendo. Qual é a nossa sintonia? Então, o objetivo de Jesus, aqui no livro Jesus o Lar, e também em todo o seu evangelho lá na Bíblia, é fazer esse convite a essa mudança da visão de mundo. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo para que possamos mentalmente ter paz e tranquilidade. Então, como leitura, recomendamos o livro Jesus no Lar, tá? Ele é um livro bem bacana, tem várias histórias, várias passagens, várias situações que nós podemos tirar um aprendizado. Além dele, também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos as passagens do Evangelho, em seguida temos o comentário de Allan Kardec, sempre baseado e aprofundando o conhecimento do Evangelho através do conhecimento da doutrina espírita, e no terceiro momento temos as instruções dos espíritos clareando ainda mais aqueles pontos do Evangelho
que ficaram obscuros, tá? Então nós temos aí um grande material para utilizar para a nossa melhora, para que assim possamos estar melhores do que quando chegamos, ok? Muita paz a todos.